Olá, um abraço aí para você que acompanha o canal CJC. Estamos no ar com mais uma edição do CJC Esporte. Hoje é quarta-feira, são 5 horas da tarde. Na bancada comigo, hoje aqui, nós temos o Leonardo Félix. Obrigado. Vamos respeitar, Leonardo Félix e o Helder Martins. Helder, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço você, Evandro, você de casa. O mercado do futebol está esquentando aqui no Rio de Janeiro. E hoje tem muita novidade para a galera que acompanha o CJC Esporte. A gente tem agora a matéria para rodar aí, falando do Carpegiani, meu amigo, que assumiu o Flamengo, o técnico do Flamengo, novo técnico do Flamengo com a saída do Reinaldo Rueda. Eu acho que isso só mostra, só vem toda essa situação que o Flamengo está passando, vem provar o amadorismo da diretoria do Flamengo enquanto futebol. Né? Administrativamente, a gente já falou várias vezes, não tem que discutir a forma com que, principalmente a presidência do Flamengo, conduz as finanças do clube, a parte administrativa. Mas, departamento de futebol, condução zero, profissionalismo, se não é zero, mas é bem próximo ali do zero, porque está provando isso, um projeto que teria com o Rueda, por mais que tenha sido negativamente, como o Léo falou, por parte do treinador, mas aí vem o Carpegiani, que é anunciado como técnico, que pode ser que não fique como técnico, jogadores que o Flamengo, historicamente, isso acontece sempre, acontecendo novamente, o Flamengo sonda vários jogadores, mas aí acaba deixando escapar para outros times, um time como o Flamengo hoje não tem nenhuma contratação para a próxima temporada de peso, né? Não tem nenhuma contratação na verdade para a próxima temporada. Então, o planejamento do futebol do Flamengo está provado que não existe um profissionalismo eficaz. Então, e aí outros times do Brasil, né? Eu dei exemplo do Rio de Janeiro, mas a gente pode ir para São Paulo. O Santos, por exemplo, contratou o Sacha recentemente. O Cruzeiro... O Cruzeiro fez 7 contratações. Exato. E ainda está fazendo sondagem com outros jogadores ainda. Então, assim, já começou a temporada e os times ainda estão atrás de reforço, né? Sim, eu acho que mostra uma tendência, pode até ser coincidência, mas mostra uma tendência dos times estarem percebendo que isso reflete lá no final da temporada, quando não tem um preparo no início do ano, ou quando fazem contratações naquela janela do meio do ano, e aí quando chega lá no final da temporada, os jogadores não aguentam tanto fisicamente, também tecnicamente, porque um dos exemplos que muita gente contesta, mas pode se encaixar nesse exemplo, é o próprio Everton Ribeiro no Flamengo. Giovânio. Exatamente, que chegou no meio da temporada e não conseguiu se adaptar ao calendário, à jornada de viagens, de jogos. Acho que eu quero acreditar que os dirigentes estejam entendendo essa necessidade e antecipando essa montagem do elenco já no início da temporada. Voltamos com o CJC Esporte, só para lembrar que na bancada comigo, Helder Martins e Leonardo Félix. Bom, agora a gente fala do Fluminense, o Fluminense que anunciou a contratação de Gilberto e Jadson. Eu acho que são 2 bons nomes para o tricolor. Agora, eu acho que o Jadson, ele vem para compor, ele tem condição de ser titular, mas vai disputar, eu acho que ele vai chegar ali para o Jadson, quando surgiu no Botafogo, ele não teve uma sequência de titular e logo foi vendido para a Udinese. Eu acho que o Gilberto, sim, chega para garantir posição. A saída do Lucas, né? Exatamente, chega para ser titular numa posição que o Fluminense está carente, mas e também é um jogador de qualidade. E acho que o Vasco vai contratar um cara que realmente, de fato, não vai resolver o problema do Vasco novamente no ataque. Mas está sondando, está negociando e está apalavrado com o Riasco. O que vocês acham? Ele postou na rede social dele ontem, por volta das 2 da tarde, galera, tô voltando. Foi a legenda que ele e a postou. Foto dele com a camisa do Vasco. A foto dele com a camisa do Vasco. Pode mostrar. E em rede social hoje fala muita coisa, né? Então, se ele postou com a camisa do Vasco dizendo que está voltando, é porque pode ser que tenha alguma coisa aí mesmo. Por volta das 2 horas da tarde de ontem. Mas tu acha que seria uma boa contratação? Cara, é aquela coisa, boa contratação pelo histórico é o que vocês já estão falando, não é. Mas pela realidade do Vasco, a realidade financeira do Vasco, a incerteza política do Vasco, eu não sei até onde, por mais que esteja na pré-Libertadores, já com ali a possibilidade de passar para a fase de grupos da Libertadores, eu não sei até onde a atual diretoria do Vasco vai querer fazer altos investimentos
com a incerteza se vai continuar ou não. Eu acho que não vai passar disso. O Vasco não vai fazer grandes contratações. Mas o problema, o Riascos, a proposta salarial dele foi de aproximadamente R$200 mil por mês. Não é um valor tão baixo assim. Não é um valor tão baixo. Mas eu digo assim, o torcedor do Vasco não deve esperar grandes contratações por estar na Libertadores. Eu acho que isso não vai acontecer. O Vasco não vai fazer grandes contratações, jogador que venha para revolucionar tanto o mercado quanto a mídia. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas dentro dessa realidade, não me surpreendeu tanto essa volta do Riascos. Mas não é o ideal para o momento do Vasco. O Anderson Martins, eu concordo com o Léo, foi o principal responsável, né? O principal responsável pela reconstrução do time do Vasco, principalmente isso dentro de campo, né? Ele foi o principal peça naquela mudança na estatística da defesa do Vasco da Gama, quando começou a sofrer poucos gols. Agora, o que me chamou mais a atenção, a maior curiosidade nesse trâmite todo da saída do Anderson Martins foi a cláusula, né? Que eu estava achando que era piada de internet, porque eu não tinha visto ainda. Hoje eu vi a entrevista do presidente do Vasco, Eurico Miranda, a cláusula dele não poder ir para o Flamengo, que se fosse para o Flamengo teria que pagar R$10 milhões. É similar à suposta cláusula do contrato do Fred no Atlético Mineiro, que não poderia ir para o Cruzeiro. E que agora está se discutindo se vai ser pago ou não. Mas aí por ser Eurico Miranda, Vasco e Flamengo, tem uma repercussão muito maior. E é o que está repercutindo nessa situação toda. Agora, falando tecnicamente... Mas vocês viram alguma cláusula de... O Anderson Martins pode sair se quiser a qualquer momento, pode sair sem pagar multa rescisória, algo do tipo? Porque o Anderson Martins tinha contrato até 2020. Na verdade... ele saiu com uma facilidade do Vasco. Mas aí, pelo que eu entendi da entrevista do Eurico Miranda, é por conta da dificuldade financeira, ele talvez, evitando um processo judicial... já liberou o jogador. Já tem acho que se não me engano, 2 meses de atraso, eu acho, os jogadores... Eu acho que você pode entrar na justiça. Eu acho que já tem 3 meses, 13º, se eu não me engano. Pode ser que sejam 3, nesse caso 2, mais o 13º. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que seja isso. E aí, por conta de um possível problema judicial, ele liberou com mais facilidade por conta disso. E por outro lado, o São Paulo, eu acho que contratou um baita de um zagueiro. Sim. Vai ser titular no São Paulo, creio eu. E caso o Gustavo Scarpa vá para o São Paulo de fato, e aí é um caso que já está na justiça, o Gustavo Scarpa já colocou o Fluminense na justiça por 2 meses de salário atrasado, aí tem 13º, FGTS, tem premiação atrasada, o Fluminense está devendo uma grana aí. Devedor quanto mais, como tem lá na ação, né? Devedor quanto mais. É verdade. Mas a primeira ação foi negada do Gustavo Scarpa. Sim, a juíza não deferiu, exatamente. Mas eu acho que o Scarpa, de fato, de qualquer forma, ele não fica mais no Fluminense. Não tem clima mais nenhum. Verdade. E o São Paulo contratando o Scarpa, eu acho que contrata um baita de um jogador. Sim. E aí eu não vou comparar o Scarpa ao Hernanes, até porque não tem comparação, acho que são jogadores totalmente diferentes. Mas e eu sou fãzaço do Hernanes. Mas seria o cara para substituir o Hernanes. Seria o ideal nesse momento. Exato. Um cara de talento, um cara habilidoso, um cara de chegada na área, que faz gol, que tem o último passe. Que chama a responsabilidade. Que bate falta, chama a responsabilidade. Voltamos com o CJC Esporte, começando o último bloco do programa. Na bancada, Leonardo Félix e Helder Martins. E o Corinthians estreia a temporada contra o PSV no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos. O jogo às 22 horas de hoje, horário de Brasília. Você sabe quando essa Florida Cup perdeu crédito para os clubes brasileiros? Naquele ano que o Ronaldinho Gaúcho foi para o Fluminense. Ele estava no Fluminense. Criou um clima ruim entre o Ronaldinho e o Fred. Tinha um contrato que o Ronaldinho tinha que jogar. Ele tinha que jogar. Ele ia sair do Fluminense. Era a transição de saída dele do Fluminense. Mas ele tinha que jogar aquela competição. E o Fred não entrou, o Ronaldinho entrava no jogo, o Fred ficava no banco. Então, claramente mostra que é interesse por interesse financeiro, não tem um outro motivo, não tem preparação, não é pré-temporada, pelo contrário, foi o que você falou, acaba atrapalhando, porque já começa a sobrecarregar o jogador e se ele não der o espetáculo, se ele não der o show, não vencer e convencer, acaba virando chacota. Acho que são 2 coisas que acabam acontecendo. Os torneios internacionais que realmente chamam a atenção, que eram bem interessantes, e a gente acompanhava aí até início da década de 90, até com algum interesse, eram aqueles torneios Ramon de Carranza, Tereza Herrera, que eram montados
no início, antes do início da temporada europeia. Por falar em competição internacional, internacionalização da marca, o Vasco, o Sub-23 do Vasco, essa não é uma informação ainda oficial, mas tem uma chance muito grande do Sub-23 do Vasco disputar a BTV Cup, que acontece no Vietnã. Já é uma competição, já acontece há algum tempo, e aqui no Brasil o Bangu já disputou, se não me engano, 3 anos seguidos. Exatamente. Você falou da dificuldade de se conseguir laterais no Brasil, acho que principalmente por conta dessa moda que voltou com força de usar os pontas, né? Você tem hoje os pontas, e aí costuma pegar jogadores com velocidade, que jogam de meia, às vezes para improvisar na lateral, e você não tem mais aquela criação de laterais de ofício, aquele cara com a característica de lá na linha de fundo, mandar aquele arco para dentro da área. Você não tem mais esse cuidado, essa preparação de jovens atletas para esse tipo de característica. Aí se usa um 3-5-2 com alas, e aí você pega um meia para colocar como ala, e acaba prejudicando essa formação. Acho que essa dificuldade que a gente tem hoje de achar laterais de ofício no Brasil já vem de lá de 2002 para cá, quando começou a se usar muito aí o 3-5-2. Acho que por isso que a gente procura e não acha exemplos hoje. Bom, eu já expliquei aqui algumas vezes, eu vou explicar novamente que a gente criou uma espécie de quadro aqui que não tem vinheta, não tem música, não tem nada, mas é um quadro nosso aí, que é o Vem Ser Feliz ou Vai Pra China. Então a gente apresenta o jogador e vocês dizem se eles podem vir ser felizes para algum clube. Só uma pergunta, por que vai para a China? O futebol chinês hoje está investindo. É verdade. É verdade porque acho que ninguém assiste, entendeu? Acho que é porque tu assiste futebol chinês? Não. Já assistiu um jogo do campeonato chinês? Já. Campeonato chinês, não é do time chinês, não. Não, já assisti uma vez. Na verdade, eu não assisti o jogo inteiro. Eu estava passando lá, mudando de canal. Aí estava passando o jogo, também não sei. Eu já assisti time chinês no Mundial. Não, Campeonato chinês eu nunca assisti. Eu não assisti o jogo inteiro, eu coloquei, passando Nem quero no canal, também, apareceu, melhor. para assistir, para assistir o chinês. Eu tenho uma sugestão para o nome do quadro. Se não quiser usar a China, né, que é um mercado emergente hoje, poderoso, podia ir para o Ibis. Maldade. Porque assim, no grupo que a gente tem, Vem Ser Feliz, e o restante não dá para falar. Sim, claro. Né? O Vitorino falou bom, Vem Ser Feliz ou vai para a Sibéria, por conta do Eurico. Também, verdade. Estamos aguardando mas eu duvido que ele falou Sibéria. Ele deve ter falado de outra forma. Ele consegue falar, não? Não, quem sugeriu foi o Alex Lapas. Vascaíno da pronúncia. Não, a pronúncia de Vitorino. Sibéria. É um bom nome, Vem Ser Feliz ou vai para a Sibéria, é uma boa. É alusão ao Eurico Miranda. Eu e Vitorino, a produção, a gente ficou sentado muito tempo, só que só saía nome tosco. Era, tá amarrado, benção ou tá amarrado? Só coisa tosca. Aí colocou o nome colocou os nomes dos jogadores sem nome de quadro. Aí na hora eu falei e aí ficou, vai pra China, entendeu? Mas você vai pra Sibéria, legal. Vem Ser Feliz ou vai pra Sibéria? Denis, goleiro de 30 anos, que não teve contrato renovado com o São Paulo, está livre e não recebeu quase proposta até o momento. E aí, Vem Ser Feliz ou vai para a Sibéria? Cara, eu acho que o Denis tem mercado, sim. Eu acho que ele pode ser feliz em algum time intermediário no Brasil. Eu acho que ele tem mercado. Ele não é goleiro para times grandes, como não é goleiro para o São Paulo, mas eu acho que ele tem mercado, sim. Eu acho que tem. Vitorino tá... Alex Lapas de novo pergunta assim, é um bom reserva o Denis? É um excelente reserva o Denis, né? Foi reserva durante muito tempo no São Paulo. Denis ou Muralha? É complicado, hein, gente? Olha, eu prefiro justamente do Muralha, justamente. Eu prefiro Muralha, fora do Flamengo. Eu acho que o problema do Muralha é o Flamengo, né? Entendeu? Eu acho que o Muralha foi para outra equipe e rende. Eu prefiro Muralha. Não, eu penso a mesma coisa. O Denis, num time médio, talvez ele tenha sequência e possa desenvolver o futebol dele ainda. Então, vai pra China, vai pra Sibéria, enfim. Pra onde ele quiser ir. Mas no São Paulo não dá mais. Diego Cavalieri, 35 anos, foi dispensado do Fluminense. Aí vai pra Sibéria ou Vem Ser Feliz? Aí eu tenho o mesmo pensamento, obviamente com situações diferentes. O Denis ele tem 30 anos, o Cavalieri tem 35. O Cavalieri mostrou que teve qualidade na carreira. Eu acho que também um time
mais intermediário, ele tem mercado sim, é um ótimo goleiro. O problema do Cavalieri é o preço dele, né? Ele recebeu um bom dinheiro no Fluminense. E também as últimas, ele teve uma sequência também de 2 lesões na temporada passada. Mas tem mercado, com certeza. Eu acho que ele é um goleiro caro porque ele entrega. Se ele baixar o valor do salário dele, aí eu acho que poderia ser feliz. Então, para mim, o Diego Cavalieri é um asterisco, né? Vem ser feliz com asteriscos. E é por aí mesmo. É o pacote Diego Cavalieri, né? Você vem com um jogador com idade avançada, com salário altíssimo, com passagem de seleção brasileira, campeão brasileiro pelo Fluminense, mas que vem numa curva descendente aí já há algum tempo, mas pode dar certo ainda. Marquinhos, jogador de 31 anos, que teve algumas lesões em 2017, foi dispensado pelo Fluminense, ele se destacou no Fluminense, foi para Roma, estava no Fluminense novamente, agora dispensado. Ele vai para a Sibéria, vem ser feliz. Eu acho que o Marquinhos, 31 anos já também, aí sim vai para a Sibéria. Ele está naquele ponto de jogar no Boa Vista, olha gente, sem ser depreciativo com Boa Vista, mas assim, é aquele jogador que claramente já passou o tempo dele numa equipe de ponta, ele vai realmente buscar uma equipe média do Campeonato Paulista, vai jogar numa equipe do Campeonato Carioca aqui para depois buscar uma vaga na Série B e por aí vai. Então ele pode ser feliz na Sibéria. Muito bom. Visto que financeiramente, tirando os 4 grandes do Rio, que talvez seja o melhor clube em estrutura. Exatamente. Frisando bem que não é nada depreciativo, mas como a gente está falando em clubes de menor investimento, sem tanta pressão da torcida, por exemplo, um Marquinhos jogando num clube como Boa Vista, num Campeonato Carioca, aparecendo na mídia novamente, ele pode pegar um contrato bom, né? Rafael Marques, zagueiro, 34 anos, jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Tá sem clube. Vai pra Sibéria? Esse daí já ia pra Sibéria no auge da forma. Agora, aos 34... Já deu. Busca outra profissão, né? Já deu o que tinha que dar o Rafael Marques. Vai pra Sibéria, inclusive estava no Vasco, né? Então já aproveita e... Pega ali a... Eu não falei isso. Vai na mão de Deus. Vai embora. E por fim, Lúcio Gonçalves, de 36 anos, ele não renovou com o Atlético Paranaense. E, inclusive, foi acusado pela esposa de ter agredido ela, né? E, enfim, Lúcio Gonçalves, pra gente terminar o programa. Esse aí também pega o barquinho. Compra passagem na mesma empresa. Dá para ir junto com o Rafael Marques aí. É isso. Helder, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço você, Evandro, Léo, você de casa. Mandar um abraço pro meu amigo Padre Gilmar, que mandou mensagem aqui, estava ligado lá no programa. Pro Evandro também, seu xará, assessor de imprensa do Vasco da Gama, que é meu parceiro lá da Copa Sé, a gente jogou junto esse ano. Um abraço para essa galera aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Um abraço e até lá.